Se a gente começar amanhã assim, já dá uma vontade de chorar já. Mas que alegria, de verdade, que alegria estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, que a gente sabe que é aquilo que nos traz verdadeira alegria e satisfação nos nossos dias. E, enfim, a gente tem conversado nas últimas semanas sobre a mente. E da mente que vem os pensamentos, da mente que vem um turbilhão, às vezes, de pensamentos que produzem em nós ações, emoções, atitudes. Geralmente a gente dá um enfoque bastante grande para a mente, para as coisas que a gente pensa, porque definitivamente as coisas que a gente pensa definem muito aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer no nosso dia a dia. Tanto que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso também. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a mente renovada versus a mente conformada. A gente vai ver como que a Bíblia ela traz essa questão para a gente, de como que a gente pode renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas. Não se conformar com os pensamentos, com aquilo que a nossa carne traz, mas com aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E aí, para começar, para a gente saber, para a gente ter a certeza de como que essa questão da mente é importante, eu trouxe aqui alguns dados que falam sobre essa questão da mente, Então, olha só, uma notícia do Você S.A., uma matéria da Abril, diz que o crescimento das startups de saúde mental disparou e as companhias do ramo receberam 150% a mais em investimentos em um ano. Então, olha só, alguns dados aqui. 322 milhões de pessoas no mundo convivem com a depressão, segundo a OMS. 285 mil foi o número de afastamentos por conta de doenças mentais em 2020. As aposentadorias por invalidez, pelo mesmo motivo, somaram 290 mil. 18 milhões é o número de brasileiros que sofrem com transtornos de ansiedade no Brasil. Por ano, a economia mundial perde $1 trilhão em produtividade devido aos transtornos mentais, segundo a OMS. E 26% foi o quanto aumentaram os afastamentos e aposentadorias por invalidez causados por doenças mentais em 2020. Então, olha só o que os dados da OMS nos dizem a respeito dessa questão da saúde mental. As pessoas estão realmente se perdendo nesse sentido de ansiedade, de transtornos mentais. Então, é algo que afeta a todos. A ansiedade, dizem que a ansiedade é o mal do século. Todos aqui, e nós não estamos fora disso, a gente sofre bastante com isso. E o mundo, ele, muito mais. Então, esses são alguns dados que nos dizem a respeito disso. E queria trazer outros dados também sobre essa questão de sofrimento mental dos professores na pandemia. Uma matéria que é da Tutor Mundi, fala sobre a saúde mental dos professores na pandemia. Então, o estudo traz esses dados para a gente aqui. O estudo de 2018. Os dados obtidos desses professores, 70% enfrentavam ansiedade, 44% afirmava ter depressão e 75% convivia com distúrbios psíquicos menores. Então, olha só, os professores durante a pandemia também foram afetados com todas essas questões de ansiedade e sofrimento. A pandemia intensificou muito isso, A pandemia, o afastamento entre as pessoas intensificou muito isso, essas questões de problemas mentais. E, enfim, é difícil mesmo conviver com isso, A gente, todos os dias, nós somos bombardeados com informações. Todos os dias nós somos bombardeados com informações das redes sociais, dos nossos trabalhos, das nossas faculdades, nossas famílias. E é difícil lidar com tudo isso. É difícil lidar com a forma como o mundo expõe as informações para a gente. A forma como... São muitas informações. Então, burnout é um termo que está muito, muito falado aí também, As pessoas que têm burnout por ter excesso de trabalho, por trabalhar demais. Pessoas que sofrem mesmo com transtornos de ansiedade. Enfim, é a nossa realidade, é o nosso mundo hoje. E as crianças também, Às vezes a gente acha que as crianças estão livres disso, mas que nada. As crianças estão ansiosas também. Não tem ninguém que fuja dessa realidade. Criança, adolescente, adulto, sempre a gente tem algum motivo para estar preocupado. Preocupado com amanhã, preocupado com o que vai acontecer, preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado. Então, as preocupações e a ansiedade faz parte da vida de todo mundo e isso atrapalha todos, sem exceção.
Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa mente, é por isso que é tão importante a gente cuidar com o que entra aqui, para que a gente não entre nessa pilha de ansiedade, de todos esses transtornos. E a Bíblia, ela traz, sobre isso, o texto que eu queria dar um foco hoje, que a gente vai conversar. Antes, às vezes a gente tem a sensação de que essas questões de depressão, saúde mental, isso daí é coisa de gente do mundo, de gente que não conhece a Deus. Mas olha só, Spurgeon, né, um pregador batista muito famoso, ele sofria com depressão. Então ele tinha problemas mentais no sentido de... tem um livro que fala sobre isso. E ele mesmo fala, né, que é uma frase dele: eu sei pessoalmente que não há nada no mundo que o corpo físico possa sofrer que se compare à desolação e à prostração da mente. Então ele padecia de depressão a ponto de, algumas vezes que ele ia pregar, ele não tinha forças o suficiente para subir no púlpito. A depressão dele afetava o corpo físico dele. Então, olha só, não só as pessoas que não conhecem a Deus sofrem com esse tipo de transtorno e sofrem com ansiedade. Spurgeon tinha depressão. E os filhos de Deus também sofrem com isso e estão, da mesma forma, vulneráveis a esse tipo de coisa. E o texto que eu queria que a gente abrisse para ler hoje da Palavra de Deus está em Romanos 12. Se todos, por gentileza, puderem abrir para a gente meditar junto. Romanos 12, versículo 1 e 2. Todos abriram? Amém? Então vamos lá. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto, né, Paulo é o autor dessa carta, Paulo é o autor dessa epístola, e ele fala aqui, né, uma forma da gente renovar nossa mente. Ele fala que Deus deve transformar a nossa mente e a gente deve renová-la para experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então ele dá aqui um panorama geral de qual que deve ser a nossa atitude em relação a essas questões da mente. Mas é claro, né, Romanos 12, capítulo 12, não chegou aí à toa. Tem uma sequência de capítulos que a gente tem antes de Romanos 12 para chegar nessa conclusão. Paulo chegou numa conclusão aqui. Paulo escrevendo para a igreja de Romanos da época, né? Essa carta escrita 2000 anos atrás. Paulo chegou a essa conclusão no seu capítulo 12, enquanto ele escrevia essa carta à igreja de Roma. E aí, para fazer todo sentido, para que isso enche os nossos corações com a verdade de Deus, eu quero trazer um panorama do que Paulo conversou até aqui. Porque estamos no capítulo 12. Paulo conversou muitas coisas antes de chegar aqui para chegar a essa conclusão. Porque, eu não sei se vocês perceberam, vamos ver quem está atento. Aqui, no começo do versículo 1, ele fala, portanto. Então, ele fala, ele falou um monte de coisa, falou, isso. Ele chega num ponto. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então ele chegou nessa conclusão antes de ter conversado e ter escrito outras coisas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês para a gente ter um panorama completo do que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que a gente deve renovar nossa mente, que a gente deve renovar os nossos pensamentos para experimentar a vontade perfeita de Deus. E aí, a carta de Paulo aos Romanos, basicamente se divide da seguinte forma. Eu quero apresentar para vocês assim. No começo, Paulo ele apresenta a realidade da universalidade do pecado. O que é isso, né? O que é o pecado? O que é a universalidade do pecado? Paulo aqui está falando o seguinte. No versículo 23 de Romanos 3, ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que é isso? Paulo ele está falando para uma igreja, que o pecado, que todos estão distantes naturalmente de Deus.
E essa é a primeira má notícia, a única má notícia, e a primeira notícia que Paulo dá a essa igreja. Então, Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o primeiro ponto que ele trata na sua carta. Então, o que é isso? O que isso significa na prática para a gente? Não existe ninguém bonzinho. Às vezes a gente cai nessa mentira. Né? Às vezes, de novo, renovando nossa mente com a palavra de Deus, a gente enxerga que não é bem assim como o mundo nos diz. Porque o que o mundo nos diz hoje? Que o homem nasce bom e a sociedade o quê? É isso que a gente escuta por aí. É isso que a gente vê das filosofias e tudo mais. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Paulo está trazendo aqui uma outra realidade. Nesses 3 primeiros capítulos. Ele está falando o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão distantes de Deus, naturalmente. Não, e aí ele fala no capítulo 3 mesmo. Não há um sequer que faça o bem. Isso é muito duro, gente. Imagina ouvir um negócio desse. É como se Deus estivesse apontando o dedo e falasse, é como se Paulo estivesse apontando o dedo e falando, você pecou, você está distante, estamos distantes da glória de Deus. E essa realidade é dura para a gente, porque é difícil de aceitar. Nós, naturalmente, estamos distantes de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Nós, por nós mesmos, estamos distantes. A palavra de Deus diz que não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Todos se desviaram, sem exceção. Isso era muito importante para essa igreja da época, porque eles tinham algumas divisões entre gentios e gregos, né? Gentios e judeus. E os judeus, por já conhecerem a Deus, se achavam superiores aos gentios, por justamente acharem que por eles possuírem a revelação de Deus, isso fazia deles bons de alguma forma. Mas o que Paulo chega aqui e fala, não, todo mundo pecou. Todo mundo pecou. Por que todo mundo pecou? Deus criou todas as coisas boas, Deus criou todas as coisas perfeitas, mas Adão pecou e ele, representando toda a raça humana, nos fez herdar esse pecado também. E é isso que Davi fala no Salmo. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, não existe essa de que eu sou bonzinho, eu não faço mal, não mato ninguém, não roubo, não. Nós somos naturalmente maus. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade que a Bíblia traz. E isso faz parte da renovação da mente que Paulo vai falar lá na frente. Porque se a gente não entende isso agora, se a gente não pega esse texto aqui e fala, essa é a verdade, a gente não vai conseguir experimentar a renovação de mente que Paulo está falando lá na frente. Então, essa é uma verdade essencial para a gente entender que a nossa mente vai ser renovada. Essa é uma verdade essencial. Nós somos miseráveis. É triste falar isso, mas é essa a realidade. E eu lembro de uma frase do Iago Martins. É um pouco polêmica, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. Iago Martins, ele fala que uma criança, um bebê, uma criança, enfim, ele é a maior representação dessa verdade. Agora, os pais, eu não sou pai, espero ser algum dia, mas os pais aí, me respondam. Se vocês deixarem o filho de vocês à vontade para fazer o que eles querem, o que vai acontecer? Então a gente vê, eu não precisei nem falar, os pais já começaram a se olhar um pro outro aí, já viram que o negócio não é bem assim. Se você deixar o seu filho fazer o que ele quer, a hora que ele quer, ele vai fazer coisas ruins. Então, de onde que vem isso? Vai falar, nossa, mas realmente, uma criança, ele não faz por mal. E realmente, a gente tem essa sensibilidade de entender assim, ele não faz por mal tal, mas a realidade que a Bíblia traz é essa, a criança... você, já fui criança, nós já fomos crianças, nós somos naturalmente maus, e a criança é a maior expressão disso. Você tem que ir lapidando a criança conforme o tempo, para que ela adquira um comportamento favorável, para que ela adquira um comportamento bom. Então, olha só, a criança ela é naturalmente má. Porque se você deixar fazer o que ela quer, ela vai fazer maldade. O nosso natural é ser egoísta, o nosso natural é ser orgulhoso, o nosso natural é mentir, esse é o nosso natural. C.S. Lewis fala, que o homem só sabe o quanto é mal, quanto ele se esforça para ser bom. E como é difícil, né, gente? A gente se esforça mesmo para fazer as coisas direito. Porque o nosso natural
é ser egoísta, o nosso natural é ser orgulhoso. Então, essa é a primeira verdade que Paulo traz aqui. E é dura, é uma verdade dura de aceitar. Porque isso mexe com o nosso coração mesmo. Ninguém gosta de receber uma mensagem dessa. Ninguém gosta de chegar aqui na igreja e ouvir que eu sou miserável. Como é que é isso aí? Mas é a palavra de Deus que nos diz. Ela nos humilha e fala, todos os pecados estão distantes da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem, nenhum. Dos céus, o Senhor olha e não vê um que faça o bem. Nenhum sequer. Então essa é a primeira verdade para a gente experimentar a transformação e renovação da nossa mente. E aí, beleza. Uma paulada. Uma verdade que dói aos nossos corações. E que machuca mesmo. Mas, graças a Deus que não acaba por aí. Nós somos carentes, somos necessitados, somos pobres, somos miseráveis, insuficientes. Não conseguimos agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Essa é a má notícia. Contudo, a segunda notícia é melhor que a primeira. E Paulo trata isso na sua carta também, depois de ter tratado dessa questão da universalidade do pecado, de que não há um bom sequer, não há ninguém que pode chegar diante de Deus e falar que eu consigo, e eu sou bom, e eu consigo agradar ao Senhor. Não. Todos estão distantes, naturalmente. Mas a segunda notícia é melhor que a primeira. A Bíblia diz, lá em Romanos 5, que nós somos justificados mediante a fé. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a boa notícia do Evangelho, que Paulo trata aqui na carta. Ele traz a verdade de que estamos distantes de Deus, mas que não acaba aí. Graças a Deus, porque se acabasse, nós estaremos no estado de perdição, até hoje. Mas a boa notícia do Evangelho é essa, nós somos salvos. Por quê? Por meio do Senhor Jesus. E como que funciona isso? Jesus, se você não sabe, Jesus, o Filho de Deus que veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz. Ele veio com esse propósito de morrer pelos nossos pecados. Aquilo que nós não podíamos fazer pelas nossas próprias forças, por estarmos mortos, por termos essa miserabilidade que Paulo traz, nós mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas transgressões. Jesus vem para morrer e nos salvar. E para trazer sobre si a culpa sobre o pecado. Então, hoje, Paulo trata isso na sua carta, como que uma pessoa pode ser salva? Como que uma pessoa pode se livrar desse estado de condenação? Como que uma pessoa pode se livrar desse estado de miserabilidade e ser salva? Somente por meio de Jesus. E aí ele traz um elemento importante também para a gente experimentar essa renovação de mente, que é a graça, que é o favor imerecido. A graça nada mais é do que isso, um favor imerecido. Você não merecia, mas ainda assim Deus fez. Então olha só como que isso nos humilha mais ainda. Nós estávamos distantes de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua compaixão, nos deu Jesus, nos deu o nosso Salvador, para que Ele morrendo e nós, crendo no sacrifício, olhando para trás e crendo no seu sacrifício, nós fôssemos salvos. E essa é a verdade que Paulo traz aqui na segunda parte da sua carta, de que somos justificados, ou seja, declarados justos, não mais culpados, não mais com o peso do pecado, não mais nesse estado que eu havia dito antes, mas agora, por meio de Jesus, Jesus veio, morreu na cruz para salvar e para nos livrar de nós mesmos e para nos fazer justos diante de Deus. Somos justificados mediante a fé por meio do nosso Senhor Jesus. Então, essa segunda parte da carta trata disso, da salvação pela graça. Então é outra questão que tem que entrar no nosso coração nessa manhã para nos fazer experimentar essa renovação de mente. Primeira verdade, somos miseráveis, estamos distantes de Deus. A segunda verdade, somos salvos unicamente pela graça, não é pelo nosso próprio mérito. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho, ninguém vai para o céu por fazer alguma coisa, ninguém vai para o céu, ou ninguém vai ser salvo, ou ser declarado justo por fazer coisas. Nós somos salvos pela graça. E o que é isso? Favor imerecido. Vem de Deus, não vem de nós. E não é por obras para que ninguém se glorie. De novo, ninguém pode chegar diante de Deus e se orgulhar, falando, eu mereci chegar aqui, Senhor. Ninguém no dia final vai chegar diante de Deus e vai poder argumentar qualquer coisa que seja. Porque a salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Somente pela graça. Somente pela fé no Senhor Jesus. Somente pela fé
de que ele é suficiente para a nossa salvação. Eu não preciso acrescentar nada. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio que ele morreu para me salvar, e isso me é imputado como justiça. A justiça de Cristo é imputada e colocada sobre mim, e eu sou declarado justo diante de Deus. Então nós hoje podemos dizer isso. Eu sou declarado justo diante de Deus, eu sou salvo, eu sou um filho de Deus. Independentemente da minha performance, independentemente se um dia eu estou muito bem, se um dia eu estou muito mal, a verdade permanece a mesma. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Então essa é a verdade. Então essa é a boa notícia do Evangelho. Então olha só que desenvolvimento que Paulo está fazendo aqui, né? Então ele trouxe a primeira verdade, a segunda, e aí ele chega nessa conclusão. Ele fala, portanto, não vivam conforme os padrões desse mundo. Então olha só o que ele construiu até aqui, para chegar nesse ponto de falar, não vivam conforme os padrões desse mundo, renovem a mente de vocês. E isso que é o mais doido assim da palavra de Deus. Ela é muito completa, gente. Às vezes a gente fica nesse de pegar um versículo isolado e ler. Isso, de fato, tem o seu valor. Mas quando a gente pega para estudar, quando a gente pega para ver e ler realmente, tudo isso começa a fazer muito mais sentido. A palavra de Deus, ela nos traz uma revelação completa a respeito de quem nós somos. Falou de quem nós somos, olha só, esse primeiro ponto. Quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez. Então, esses 3 pontos são importantíssimos para a gente chegar nesse ponto que Paulo chegou na carta dele, Romanos 12, a ponto dele falar, então, portanto, renovem a mente de vocês. Então, olha só o que ele construiu até aqui, né? E aí, chegamos nesse ponto. Romanos 12, depois de tudo isso. E aí, resumindo mesmo, né, tudo isso que a gente conversou até agora. Então, basicamente, qual que é a mensagem que Paulo traz aqui? Deus criou todas as coisas boas. O homem se corrompe na queda, quando Adão cai, quando Adão vive e se rebela contra Deus. E nós, como filhos de Adão, como herdeiros de Adão, nós herdamos esse pecado dentro de nós. Jesus Cristo veio, né? Então nesse ponto de queda nós nos separamos de Deus. Nesse ponto de queda nós nos separamos da comunhão que a gente tinha com Deus, do plano perfeito de Deus. Às vezes a gente para se questionar por que existe tanta maldade, por que as coisas são, que a gente olha para fora e as coisas são aparentemente tão ruins, por que existe tanta maldade, se Deus é tão bom. A Bíblia traz resposta para a gente nesse sentido, de que Deus criou todas as coisas boas, mas em determinado momento o ser humano, em sua autossuficiência, se rebela contra Deus. E aí, depois disso, toda a humanidade ela foi nunca mais foi a mesma. Toda a história foi transformada por isso. Então, isso é o que a gente chama de queda. E depois, que é aquela segunda parte da carta que a gente conversou, vem a redenção por meio de Jesus Cristo. Então, os problemas e o nosso distanciamento de Deus agora é resolvido pela morte sacrificial de Jesus. Jesus morre e nós podemos, mais uma vez, ter essa comunhão com Deus e ter essa vida que Deus planejou anteriormente para nós. E, por fim, é o tempo que a gente está hoje, que é esse tempo de consumação e restauração, que é um tempo em que a Igreja do Senhor Jesus, nós, estamos incumbidos daquela missão que o Paulinho falou agora de manhã, de fazer discípulos para Ele, de proclamar essa mensagem, porque o mundo está procurando uma resposta, está procurando respostas para os seus problemas, e nós temos essas respostas. Por quê? Por meio da carta de Paulo, por meio do Evangelho, por meio da revelação da palavra de Deus, a gente tem essa história sendo contada. Diante de todas as outras histórias, essa é a história de Deus. Então, como que isso impacta agora? Que a gente sabe de tudo isso, como que a gente chega diante desse versículo aqui e explica isso? Como que isso pode ser explicado agora? Então, olha só, vamos ler de novo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias... Eu vou pedir para a igreja ler comigo. Vamos lá. Portanto... um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Não vivam conforme os padrões deste mundo,
Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só. A gente leu esse versículo antes e agora depois disso tudo. Como que... E aí eu... né? Como que agora... Qual que é a diferença agora que a gente sabe de tudo isso? Então, Paulo está falando aí, ó. Portanto, então ele fala, ó, depois disso tudo, depois dessa revelação, depois de que agora vocês sabem de tudo isso, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele fala, olha só, agora que você sabe de tudo isso, agora que você sabe que você é salvo pela graça, agora você sabe que Deus te tirou da condenação, agora que você sabe de tudo isso, ofereça o seu corpo como sacrifício a Ele em resposta a tudo isso que você sabe, a tudo isso que aconteceu de fato. Então, a nossa vida, e o que o Paulo está falando aqui, tem que ser um sacrifício a Deus. Por quê? Porque ao olhar para trás e ver a revelação e ver tudo isso que aconteceu, a resposta é essa. Não tem como ter outra resposta. A nossa vida é uma resposta àquilo que aconteceu. Nossa vida é uma resposta a essa graça tremenda de Deus em dar o seu Filho por nós e nos dar a salvação de graça. Então, não tem como ter outra resposta. Eu fico imaginando assim, se alguém te faz o bem, você não quer retribuir com o mal. E olha o tamanho do bem que Deus fez a nós. Então, o que Paulo está falando aqui? Vocês foram salvos. Vocês não vivem mais segundo os padrões desse mundo. Portanto, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a resposta que a gente tem que ter da nossa vida ao saber disso tudo. Ao saber disso tudo, a nossa vida tem que ser impactada de falar, meu Deus, Deus fez isso por mim. E eu estou aqui me preocupando com tanta coisa, me preocupando com amanhã. Olha o que Deus fez por mim, de verdade mesmo. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. A minha vida tem que ser um sacrifício vivo a Ele. Minha vida tem que ser um sacrifício vivo a Ele, porque olha o que Ele fez por mim. Em gratidão, eu sou movido a fazer muito mais por Ele. Por mais que eu não consiga isso, nós sabemos. Por mais que nós façamos, a gente nunca vai ser o suficiente para Deus. Mas, olha só, em gratidão, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Em gratidão ao Senhor, eu vou oferecer a minha vida como sacrifício. Minha vida não é mais minha, mas oferecer o meu corpo, ou seja, a totalidade do meu ser. Quando Paulo fala que corpo, nesse sentido, é a totalidade do nosso ser como sacrifício vivo a Ele. E aí, João Crisóstomo, um pai da igreja, ele faz esse questionamento, né? Fala, como permitir que meu corpo se torne um sacrifício vivo e agradável? E ele fala, na prática, como que a gente pode fazer isso? Deixe que o olho, né, a frase dele, deixe que o olho não veja nada mal e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto. Mas não é apenas isso. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar, o ouvido precisa prestar atenção sem cessar os ensinamentos da palavra. Então, na prática, como que a gente oferece o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus? Em gratidão. Agindo. Que nem a gente leu aqui agora. Agindo e oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, amando, obedecendo a Deus. Obedecendo aos seus mandamentos. Então, essa é a primeira parte do versículo. Segunda parte, o versículo 2, ele continua, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E aí, de novo, chegamos nesse ponto, a renovação da mente. E aí eu acho interessante, né, que ele traz ali, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Então, a gente tem aí duas palavras que têm a mesma forma, que têm a mesma raiz de palavra, que é forma. Não vivam conforme, mas deixem que Deus transforme. Então, o que Paulo está falando aqui? A forma, aquilo que... a forma do mundo, e ele fala, não vivam conforme os padrões deste mundo. A forma do mundo está sempre mudando. Na prática. O que é errado, o que é certo hoje pode ser errado amanhã.
E isso a gente vivencia na prática. As pessoas com mais idade aí vão, às vezes, se escandalizam com coisas que nós, jovens, consideramos certo hoje, mas que na época, alguns anos atrás, era totalmente errado. Então, o que aconteceu? Se era errado antes, e se era errado antes e hoje é certo, estranho isso. Né? Muito estranho. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Os padrões deste mundo, eles são assim. O padrão deste mundo, o como o mundo é formatado, o como o mundo é apresentado, ele está em constante mudança. Ele está mudando o tempo todo. A gente não tem nada concreto realmente. O mundo é um mundo líquido, né? Como diz Bauman. As coisas estão sempre mudando. Então, se a gente fosse basear a nossa vida, basear como a gente pensa e como a gente interpreta as questões da nossa vida com base no que está acontecendo no mundo, a gente vai estar, sabe, assim, sempre em constante mudança, nunca firme realmente. A gente vai estar sempre em dúvida, a gente vai estar sempre realmente não estando seguro realmente, porque o mundo é assim. Nós não temos nada estável hoje, é tudo relativizado. A gente não fala, isso aqui é errado, depende. Tudo depende. Hoje é assim, tudo depende, tudo tanto faz, tudo... Essa é a realidade que a gente tem hoje. E isso é muito difícil de nós filtrarmos. É muito difícil de nós filtrarmos. As informações vêm, às vezes aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê no noticiário, vai aos poucos infiltrando na nossa mente e a gente começa a considerar como verdade. Só que o que Paulo está falando aqui? Não se conformem com os padrões desse mundo. Não se conformem com o que vocês escutam aí fora. Não se conformem em achar que o que o mundo traz para nós, o que as ideias, e que é isso. Não. Mas, ele fala, deixem que Deus transforme vocês pela renovação da mente. E aí, falando de tudo que a gente conversou até agora, o que é essa renovação da mente? É realmente a gente entender essa mensagem do Evangelho e aplicar na nossa vida. Aplicar a cada situação da nossa vida, aplicar as verdades de Deus à nossa vida. E o primeiro passo é aquele: oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, beleza, a gente renovou a mente. A gente deixou que aquelas verdades, que as verdades de Deus entrem no nosso coração e façam sentido para nós. Qual que é o resultado disso? A gente experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quase como uma conta matemática. Não vivam conforme os padrões. Então é o quê? Uma indignação com os padrões do mundo. No sentido de, isso aqui que eu estou ouvindo é verdadeiro? Não. Beleza, então o que é verdadeiro? Deixa que Deus transforme pela renovação da mente. Então, eu vou para a palavra de Deus, vejo o que é verdadeiro, vejo o que realmente, o que Deus diz a meu respeito, o que Deus diz a respeito das coisas que eu estou vendo. E qual que é o resultado disso? Eu vou experimentar. E aí, esse verbo experimentar vai além do nosso cognitivo, vai além do pensar. A gente experimenta, a gente sente, a gente discerne qual que é a vontade de Deus para cada situação. Então, às vezes a gente se sente muito perdido, né, em relação, nossa, será que é vontade de Deus que eu estou aqui? Será que é vontade de Deus que eu vá para lá? Será que é vontade de Deus que eu fique aqui? Será que é vontade de Deus isso? Será que é vontade de Deus aquilo? Será que é vontade de Deus que... A gente se questiona muito nesse sentido. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Será que Deus quer que eu esteja aqui? Será que Deus quer que eu esteja lá? E aí a gente busca isso em primeiro lugar, mas o que Paulo está falando aqui é que entender a vontade de Deus para nossas vidas é uma causa, não é consequência. É porque nós renovamos a mente, é porque deixamos que as verdades de Deus entrem no nosso coração e que experimentamos essa verdade, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é quase como uma conta matemática mesmo, gente. É inconformidade com os padrões desse mundo, questionamento realmente, se as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente ouve, são verdades, essencialmente. Quando eu digo verdades, é isso mesmo, a gente ouvir uma coisa e falar, eu ouvi isso, é uma ideia. Isso é verdadeiro? A Bíblia, ela traz comprovação para isso. A Bíblia, ela crê que isso é verdade. Deus se revelou através da palavra de Deus. Deus, isso é verdadeiro mesmo? Esse questionamento, esse senso de, eu sou desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu não posso aceitar tudo que me impõe. Esse é o primeiro passo. Segundo,
renovar a mente, transformar. Ir de encontro à palavra de Deus e transformar. E questionar e ir de encontro à palavra de Deus e dizer, a palavra de Deus diz isso. E aí, o resultado disso é que a gente vai ter discernimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim, às vezes a gente fica perdido e não entende. Nossa, mas por que eu estou tão insatisfeito? Por que eu estou tão... Às vezes, por que eu estou tão perdido? Por que eu não consigo saber qual é a vontade de Deus? Por quê? Porque a gente não está considerando as verdades de Deus em primeiro lugar. Porque se a gente crê de todo o nosso coração em tudo aquilo que a gente viu, de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus está cuidando da gente, não? E como prova disso, Ele deu seu Filho. Se a gente crê de verdade nisso 100%, não existe espaço para essa falta de fé ou para... Não existe. A gente vai estar seguro, a gente vai estar firme. As provações da vida vão aparecer e a gente vai estar firme, porque, Deus disse isso. E Deus não é mentiroso. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, olha só, isso só nos diz como a gente tem muito pouca fé, mesmo, de verdade. Porque diante de uma revelação tão grande como essa, de que Deus fala, e de que Deus fala realmente aos nossos corações, de todas essas verdades, a gente ainda, às vezes, quando vem uma provinha na nossa vida, a gente fica, ai meu Deus, e agora? Será que Deus está cuidando? A gente fica assim. E isso só mostra como a gente tem pouca fé, de acreditar que aquilo que Deus falou é verdadeiro. E isso é um ponto interessante da gente falar aqui também, porque se eu duvido, ou se me falta fé de acreditar que aquilo que Deus falou é verdadeiro, eu estou acreditando em outra coisa. Porque se Deus falou, eu estou cuidando de você, essa é a tua vontade, essa é a minha vontade para a tua vida, e a gente duvida, então a gente está acreditando em alguma outra coisa. Seja em mentiras que outras pessoas contam pra gente, ou em mentiras que nós contamos para nós mesmos. E isso é muito bom. Isso acontece muito. A gente é muito bom em contar mentiras para nós mesmos. A gente mente para nós mesmos nesse sentido. De falar coisas para nós que não são verdadeiras. Então, tudo isso, falando tudo isso, é pra gente pensar de que, acima de tudo, para a gente ter uma mente transformada e renovada, e não conformada, a gente tem que ir de encontro à palavra de Deus e deixar que ela fale aos nossos corações e que ela é a verdade. Se alguma das nossas ideias confrontadas com a palavra de Deus estão em desacordo, o problema não está na palavra de Deus, está em mim. Então, a renovação da mente, ela vai proporcionar a gente experimentar a vontade de Deus. E aí... falando ainda sobre, a gente falou sobre esse ponto, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É um passo a passo, gente, não se conforme. Não se conforme. Os pensamentos, questiona aquilo que você acredita, questiona aquilo que você acredita e aquilo que você ouve. Não se conforme, esse é o primeiro passo. Renove sua mente por meio da meditação na palavra de Deus. Então, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu queria trazer aqui um texto que fala sobre essa questão da vontade de Deus para as nossas vidas. É claro que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós especificamente. Deus, Ele dá características diversas para cada um de nós e Ele espera que a gente use isso para a glória dEle. Eu sou diferente de cada um aqui. Nós somos diferentes. E Paulo, inclusive, vai falar isso no decorrer da carta, que nós somos diferentes, possuímos diferentes dons, mas que todos nós nos completamos. Mas, de fato, Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, para cada um de nós, é que nós sejamos e que nós compreendemos esse evangelho e que hoje a nossa vida, eu a cada dia sou transformado à semelhança de Cristo. Então, a parte dessa individualidade de que cada um, a sua profissão, a sua faculdade, os seus hobbies, a parte disso, existe uma vontade de Deus para cada um de nós que é universal. E é isso que a carta de Paulo também trata. Lá em Romanos 8. O que ele fala? Sabemos que todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então olha só a vontade de Deus aqui, sendo revelada. Olha só a renovação da mente aqui. Quando a gente vai para a palavra e vê que
ela fala que todas as coisas cooperam para o meu bem, então eu não tenho desculpa para quando acontece alguma coisa na minha vida de falar que isso veio para o meu mal. Nunca é para o meu mal. Nunca. E isso é uma verdade. Essa é a verdade que a Escritura está trazendo. E vocês sabem, a igreja de Roma e Paulo sofriam muitas perseguições. E mesmo assim, Paulo, às vezes a gente tem a mania de achar que mas Paulo estava vivendo uma vida confortável. Não estava, ele estava sendo perseguido. Foi preso diversas vezes. E ainda assim, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Paulo estava preso, e ele estava falando, graças a Deus eu estou preso, e as pessoas lá fora estão conhecendo a Jesus. Graças a Deus eu estou preso, mas as pessoas ao redor estão vendo que eu estou preso por conta do nome dele, estão se interessando por ele. Então olha só como a renovação da mente moveu a vida de Paulo a ter essa satisfação. Ele fala, eu sei, Paulo fala, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a frase de para-choque de caminhão, que a gente vê aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vem disso, vem dessa satisfação, da renovação da mente, de entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas, sem exceção. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque na medida... Até os sofrimentos. Quando os sofrimentos vêm, não vêm para destruir. E é isso que Hernandes Dias Lopes diz. Vou ler aqui para vocês. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, o sofrimento é um recurso pedagógico, onde Deus vai esculpindo o caráter e a beleza de Cristo na nossa vida. O sofrimento não vem para nos destruir, o sofrimento vem para nos burilar, nos aperfeiçoar e nos fazer pessoas mais semelhantes a Jesus. Então olha só, quando você renova a sua mente, quando você entende isso, não existe nenhuma circunstância adversa que nos tire a paz e que nos tire a satisfação, porque a minha mente está renovada. Pode vir o que vier, minha mente, eu não vou interpretar uma situação da minha vida com perda ou com amargura ou com desgosto, não. Aconteceu, mas Deus tem um propósito nisso. Por quê? Porque a palavra dele diz isso. A minha confiança está nele. Minha confiança está nele, ele está falando que está tudo bem. Então eu vou acreditar que está tudo bem. Então olha só como que a renovação da mente faz a gente ter essa satisfação, faz a gente ter essa alegria. Quando a nossa mente é renovada, quando a gente deixa de ouvir as diversas vozes e ouve somente a voz de Deus, não existe nada que venha até a nossa vida que não nos faça... Não. Porque até o sofrimento, até o pior desastre da tua vida. E eu sei, não é fácil. Todo mundo aqui sofre, gente. Não tem como... A vida é difícil. E Jesus mesmo disse isso, que no mundo a gente teria aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo. E é exatamente isso. A gente ter bom ânimo diante de que, Deus está cuidando. E eu não sei como é que está a sua vida hoje, não sei quais são os sofrimentos que você passa, mas deixe-se renovar a mente. Entenda isso, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está no controle. Deus está fazendo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E aí, mais um ponto antes da gente finalizar. Esse versículo de Filipenses 4 é uma carta de Paulo também. E ele traz também algumas dicas de como que a gente pode experimentar a renovação da mente. Ele fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, Paulo ele dá muita atenção para isso, tanto que em outra carta ele trata do mesmo tema. Ele trata do mesmo tema falando, não fiquem preocupados, renovem a mente de vocês. Então, um filtro bacana para quando um pensamento vier. Para quando e é difícil, gente. Pensamentos vêm a todo tempo. E a gente tem que estar muito atento. Lutero dizia que eu não posso impedir do pássaro voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Então, de fato, saindo daqui, a gente vai ser tentado a pensar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas a gente pode impedir de que isso faça ninho, de que isso entre no nosso coração de verdade. E aí um filtro muito bom para isso é esse aqui, ó. Tudo que é respeitável. Então, pensa, esse pensamento, ele é respeitável? Ele é justo? Ele é puro? Ele é amável? Ele é de boa fama? Se não é, então, descarta.
E aí a sua mente vai se renovando aos poucos, a sua mente vai se renovando, a sua mente vai se transformando e você vai encontrar satisfação e vai encontrar alegria e a vontade de Deus. Então, resumindo, não se conforme. Questione os pensamentos e aquilo que você ouve. Renove através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Às vezes a gente fala aqui, né, o devocional, a gente tem que fazer devocional, tem que ler a Bíblia, mas, tem mesmo, porque se você não ler, você vai ficar conformado, nós vamos ter uma mente conformada. Não é questão de... é necessidade. A gente tem que ler. Porque se a gente não ler, é aquilo que eu falei. Nosso dia tem 24 horas, a gente passa 8 horas trabalhando, aí mais 4 na faculdade. Não dá tempo. A gente tem que dedicar um tempo do nosso dia para ler, porque se a gente não ler, a gente vai se conformar. E aí a insatisfação vem, aí vem tudo que a gente conhece. Então, renove. Não se conforme, renove. Experimente, é o terceiro passo, é resultado dessas duas ações. Experimente a boa, perfeita e agradável de Deus. É promessa de Deus. Ele não falha. Se nós renovarmos, não nos conformarmos, vamos experimentar a vontade dele para a nossa vida. E o ponto 4 que eu ia trazer, só para finalizar aqui, pratique. Porque, de fato, a gente não se conforma, a gente renova, experimenta, só que isso não fica no campo intelectual apenas. Isso tem que gerar em nós ação também. Então é o que Paulo fala no final da sua carta. Ele fala, né, em Romanos 12 mesmo, ele dá algumas ordens, depois de ter dito tudo isso, ele fala: amem aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aí ele fala no versículo 13: ajudem a suprir as necessidades aos santos, pratiquem a hospitalidade. Aí ele fala no versículo 14: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Não paguem, aí no versículo 17, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, tudo isso daqui que Paulo está falando, viver em paz com todos, poder praticar hospitalidade, poder amar o outro, isso é fruto da renovação da mente. Não é possível que a gente vai amar o nosso próximo como a nós mesmos sem ter essa mente renovada. Então é um processo mesmo. A gente não se conforma, a gente renova, experimenta e pratica. E é isso que é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós aqui. Que a gente pratique, que a gente possa experimentar essa boa, perfeita vontade e praticar. E transbordar disso para outras pessoas. As outras pessoas vão olhar para a gente, vão ver que a gente é diferente. As outras pessoas vão olhar para a gente e falar: essa pessoa é uma pessoa feliz, essa pessoa é uma pessoa agradável de estar. Essa pessoa é uma pessoa que realmente está em paz. Nossa, caramba, como que aquela pessoa tem essa paz, que as coisas acontecem na vida dela e ainda está em paz? Como é que é isso? Então, é isso que Deus quer para a vida de cada um de nós. E é nossa responsabilidade. Isso é importante, é nossa responsabilidade. Não se conformar e renovar. Ler a palavra de Deus, aplicar isso. Então, o meu desejo, a minha oração é que a gente saia daqui diferente hoje. De verdade, com desejo de não se conformar e de continuar o nosso processo de renovação de mente. Sair daqui com um espírito mais questionador, de saber que a gente não pode aceitar tudo e que a gente tem que, antes de tudo, aceitar tudo sim, do que vem de Deus e não do que vem de qualquer outra fonte, porque ela é duvidável. Mas Deus é o único digno de confiança, Deus é o único digno de que nós depositemos 100% da nossa confiança, porque Ele é o único perfeito, Criador, Santo e glorioso Deus. Amém? Chama o pessoal do som, do louvor aí. Nossa, é diferente fazer isso aqui, hein? Normalmente eu tô... E orar, pra gente finalizar. Tá bom? Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é verdadeira, Pai. Diante de um mundo que relativiza tantas coisas, diante de um mundo que nos traz, Pai, tantas verdades e tantas mentiras e tudo muito confuso, e o mundo está confuso hoje mesmo. O Senhor, não. O Senhor traz a Tua verdade. E o Senhor é verdadeiro. O Senhor não muda. A Tua palavra diz isso. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Tua verdade não muda. E é sobre essa rocha que a gente quer construir a nossa vida hoje. E se é alguém aqui, Pai, que não experimentou dessa perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, que se arrependa e que confesse Jesus, Pai. O Senhor ama a todos nós e quer, Pai, que nós nos acheguemos a Ti.
E se há alguém aqui, Pai, que ainda está em dúvida, se há alguém aqui que ainda não tem a certeza da salvação, a certeza de que saindo daqui, se acontecer alguma coisa, a gente vai estar com o Senhor, que o Senhor toque no coração dessa pessoa, Pai. Nós estamos aqui para servir como instrumentos do Senhor, para que essa pessoa conheça, para que essa pessoa se entregue totalmente aos teus pés, Pai. Nos dá discernimento para seguir daqui em diante, Pai, renovando a nossa mente. A gente vai ser tentado, a gente vai sair daqui, Pai. A gente vai ser tentado a pensar um monte de besteira. A gente vai ser tentado, Pai, a fazer e se conformar e achar que está tudo bem, achar da forma como a gente está, e não renovar nossa mente. A gente vai se acomodar, provavelmente a gente vai ser tentado a não querer ler mais a Tua palavra, mas não. Que a gente possa, Senhor Jesus, ter esse senso de responsabilidade e de urgência, sabendo que o Senhor quer que a gente renove a nossa mente, sabendo que as Tuas verdades é que vão de verdade entrar de encontro ao nosso coração, Pai. Que a gente não pode se renovar. E se a gente a gente não pode se conformar. Se a gente pensar em se conformar, que o Senhor nos traga de volta, Pai. Que o Senhor nos levante para que a gente renove a nossa mente. Nos livra do comodismo, Pai. Nos livra, por favor, Pai. Nos livra, Senhor Jesus, do comodismo. Às vezes a gente vive uma vida tão precária, Senhor Jesus, uma vida rastejando realmente, Pai. Quando o que o Senhor quer pra gente é plena alegria. Quando o Senhor quer pra gente é plena alegria e satisfação. Satisfação, olhar para as coisas, olhar para a vida e falar, meu Deus, o Senhor é muito bom, obrigado. É isso que o Senhor quer pra gente, Pai. É isso que o Senhor quer pra gente. Por favor, nos livra do comodismo, nos livra, Pai, dessa mente, nos livra dos pensamentos e nos dá força, coragem. Porque, acima de tudo, a gente depende de Ti para isso, Pai. Nos dá força, para que essa semana possa ser uma semana diferente. Uma semana em que a gente vai questionar mais as coisas que a gente ouve, que a gente vê e que a gente pensa. E que a gente vai deixar que o Senhor nos renove a mente e transforme a nossa mente para a gente experimentar a Tua perfeita vontade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.